Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e da série Atualidade do Pensamento Espírita, na qual estamos estudando o Livro dos Espíritos. Hoje vamos ver o aparecimento dos primeiros seres vivos na Terra. Allan Kardec, na questão 48, ele pergunta se poderíamos conhecer a data do aparecimento do homem e dos primeiros seres vivos na Terra. Dizem os espíritos que todos os nossos cálculos são meramente quiméricos, ou seja, aproximativos, meio que baseados em informações que ainda não foram comprovadas. Vou deixar aqui agora um gráfico com a origem dos seres vivos e o desenvolvimento deles, que data mais ou menos de 2,5 bilhões de anos o aparecimento desses primeiros seres unicelulares. Mas, como os espíritos dizem, são cálculos aproximativos ou quiméricos, como queiram. Bom, nós vamos fazer nesse vídeo uma aproximação entre o pensamento da doutrina espírita, entre as informações dadas pelos espíritos amigos e as principais conquistas da ciência acadêmica em relação à teoria do aparecimento desses seres vivos em nosso planeta. Vamos começar pela teoria de Oparin. Eu vou deixar agora um gráfico onde nós vamos poder ver os principais pontos do desenvolvimento dessa teoria e depois nós vamos compará-los com a informação contida em duas questões da doutrina espírita contidas em O Livro dos Espíritos, ok? Vamos então começar a respeito da teoria de Oparin. Em primeiro lugar, quero deixar claro que não vamos fazer nenhum tratado a respeito da teoria de Oparin, dessas principais teorias, porque não é o objetivo desse vídeo, que é apenas uma visão geral e introdutória. Em 1936, o cientista Alexander Oparin ele lança uma teoria a respeito do aparecimento dos primeiros seres vivos em nosso planeta Terra. Ele diz o seguinte, que a combinação de alguns gases, como hidrogênio, metano, amônia e vapor de água, por exemplo, que formavam a atmosfera primitiva do nosso planeta, eles se combinaram por altas temperaturas que eram influenciadas por centelhas e raios ultravioleta, formando os aminoácidos. A partir da formação desses aminoácidos que estavam flutuantes na atmosfera, houve uma saturação da umidade dessa mesma atmosfera, formando as chuvas. Bom, a partir dessas chuvas, esses aminoácidos foram arrastados para o solo e eles eram submetidos a um aquecimento prolongado. Esse aquecimento fez com que a combinação de uns com os outros formassem as proteínas. Essas chuvas também, elas lavavam rochas, e conduziam as proteínas para os mares primitivos. Esse processo deu origem ao surgimento daquilo que Oparin chamou de sopa de proteínas, Essas proteínas, elas eram dissolvidas em água, formando as estruturas que ele chamou de coloides. Esses coloides, eles se interpenetravam, formando os coacervados. Bom, esses coacervados formaram as primeiras moléculas, e essas primeiras moléculas fez com que surgissem as primeiras células heterótrofas, ou seja, aquelas que não produziam o seu alimento, elas precisavam do meio para produzir o alimento. Bom, essas células heterótrofas deram origem aos primeiros seres de respiração aeróbia, ou seja, aqueles que precisam do oxigênio para sobreviver. Essas experiências de Oparin, elas foram na década de 50 comprovadas pelos cientistas Miller e Fox. Eles fizeram alguns testes e comprovaram as hipóteses básicas dessa teoria. Então, diante desses conhecimentos fornecidos pela ciência acadêmica, nós vamos ler duas questões
e vamos fazer a devida comparação entre o pensamento contido no Livro dos Espíritos e essas conquistas da ciência acadêmica que acabamos de resumir agora. Vejamos. Na questão 43, Allan Kardec pergunta quando a Terra começou a ser povoada. E os amigos espirituais respondem: no começo tudo era caos, os elementos estavam fundidos, pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar, então apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. E na questão 44, Allan Kardec pergunta: de onde vieram os seres vivos para a Terra? E eles respondem: a Terra continha os germes que esperavam um momento favorável para desenvolver-se. Os princípios orgânicos reuniram-se desde o instante em que cessou a força de dispersão e formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então os seres vivos de cada espécie se reuniram e multiplicaram. Então nós vemos alguns pontos de concordância entre a teoria de Oparin e essas questões que acabamos de ler no Livro dos Espíritos. Primeiro, que a Terra já continha os germes da vida orgânica. E a teoria de Oparin disse que os aminoácidos foram sendo formados na própria atmosfera do planeta e impulsionados para o solo quando cessou a força de dispersão, quando a própria doutrina espírita fala a mesma coisa na questão 44. Então nós vemos que os pontos são muito fortes, os pontos de concordância. Mas além, a doutrina espírita fala o que Oparin naturalmente não poderia falar, porque a pesquisa dele era voltada para o mundo material apenas, por ser uma pesquisa de ciência acadêmica. Nós temos a informação de que esses mesmos organismos unicelulares, eles têm a influência do princípio inteligente, ou princípio espiritual, ou espírito com E minúsculo, que é o princípio que é diferente da matéria e que interage com ela, formando a vida. Então, mesmo nesse primeiro processo de formação dos seres vivos em nosso planeta, esse princípio espiritual já estava incluso nessas primeiras células, já estava em interação com essas células. E, a partir do momento que elas foram se tornando cada vez mais complexas, foi devido à ação desse princípio inteligente. Nesse processo que nós podemos chamar, entre aspas, de encarnação e desencarnação desses princípios inteligentes, e devido ao aprimoramento no mundo espiritual, foram sendo formados organismos cada vez mais complexos que iam do mundo espiritual surgindo no mundo material e dando origem a uma vida biológica cada vez mais complexa. Então nós vemos que a doutrina espírita, nos principais pontos da teoria de Oparin, está totalmente em acordo com ela. Agora nós vamos ver uma outra teoria que também esteve em voga na época de Kardec e foi motivo de perguntas pelo mestre da codificação, que é a abiogênese, ou geração espontânea. Nós vamos ver o que é essa geração espontânea e como ela influenciou no pensamento espírita da época, e também vamos fazer as devidas concordâncias com a ciência acadêmica, com as conquistas de que Kardec tinha na época e fazendo alguns comentários atuais. Na questão 46, Allan Kardec pergunta: há seres que ainda nascem espontaneamente? E os amigos espirituais respondem: sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não contêm os germes de uma multidão de vermes que esperam para eclodir? A fermentação pútrida necessária à sua existência?
é um pequeno mundo que dormita e desperta. Alguns esclarecimentos são necessários em relação a essa questão. Em primeiro lugar, a biogênese, na época de Kardec, era sinônimo de heterogeneia, ou seja, que um ser humano ele não surgiria do nada ou a partir de matéria inorgânica, como nós vamos ver daqui a pouco, mas ele surgia a partir da decomposição de animais e plantas e etc. Ou seja, um ser humano, um ser vivo surgia a partir da decomposição de outro ser vivo, por exemplo. Então, essa ideia é muito diferente do ser humano que surge do nada ou do ser humano que surge a partir da matéria orgânica. Já há até pesquisas que dizem que uma matéria orgânica pode surgir de uma matéria inorgânica, mas não é a nossa seara aqui nesse vídeo, nós não vamos adentrar por esse território específico. Bom, Kardec, ele jamais contradisse as experiências de Louis Pasteur, por exemplo, na década de 60, né? Essas ideias da geração espontânea já vinham na primeira edição de O Livro dos Espíritos, em 1857, e na segunda edição, a partir de março de 1860, elas foram ampliadas de acordo com os conhecimentos que já estavam em voga e que foram comprovados por Louis Pasteur na década de 1860. Visto essa questão da abiogênese, agora faremos sobre a panspermia. A respeito dessa teoria da panspermia, vamos ler primeiramente a questão 45 de O Livro dos Espíritos. Vejamos. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? E eles respondem: estavam, por assim dizer, em estado fluídico no espaço, entre os espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começarem uma nova existência sobre um novo globo. Olha só que coisa interessante. Essa teoria da panspermia, que tanto a doutrina espírita quanto a ciência acadêmica, de uma outra forma, embasavam naquela época de Kardec. E nós vamos fazer a devida ponte para alguns conhecimentos mais atuais sobre a teoria. Na época de Kardec, fazendo a devida ponte histórica, nós temos que dar, antes de começarmos a avaliar essa teoria da panspermia, alguns conhecimentos. Elemento orgânico e inorgânico na época de Kardec. Os orgânicos eram aqueles que possuíam órgãos, que possuíam vida. E vida para nós espíritas é a união entre o princípio espiritual e o princípio material, formando essa síntese. E os elementos inorgânicos eram aqueles que não possuíam essa vida. Esse conceito mudou conforme as conquistas científicas, mas nós não vamos ampliá-lo aqui, que também não é a nossa função, a finalidade desse vídeo. Mas a partir desse conhecimento de elemento orgânico e inorgânico, nós temos algumas considerações muito interessantes a fazer a respeito dessa teoria. Primeiro, os espíritos diziam que os elementos que gerariam a vida no planeta estariam em outros planetas, ou entre os espíritos, o que é muito interessante também. Bom, uma experiência confirma, ou melhor, dá grande possibilidade de confirmação para essa questão 45 que lemos agora no Livro dos Espíritos. Nós vamos fazer um breve resumo da missão Rosetta, que provavelmente confirma essa teoria da panspermia que os espíritos endossaram nessa questão. No dia 2 de março de 2004, a Agência Europeia lança uma sonda para ficar entre as órbitas da Terra e de Júpiter, né? Essa sonda atingiu o alvo dela em 2014, 10 anos depois, portanto.
ela tinha duas partes, né? A parte da sonda, por assim dizer, que era a Rosetta, e um pousado robótico chamado Philae. Esse robô, ele fez algumas pesquisas e ele descobriu vida microbiana e aglomerado de moléculas orgânicas, né, como o gliceno, que é um aminoácido, por exemplo, e o fósforo. Quem sabe, talvez, não podemos afirmar, um desses astros pode não ter colidido com a Terra e, em circunstâncias especiais, nessa colisão, ter deixado os primeiros germes da vida que teriam sido proliferados, como, por exemplo, na forma mostrada pela teoria de Oparin. Então, tudo isso são cogitações, mas que vão ao encontro das informações que a doutrina espírita deu no século XIX e que cada vez mais estão sendo confirmadas pela ciência acadêmica. Então nós vamos ficando por aqui nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe para que o nosso canal possa crescer e chegar a mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, aperte o botão do sino para receber informações a respeito de vídeos novos. No mais, muito obrigado por ter permanecido conosco até o final do vídeo. Muita paz, saúde e realizações.